pessoal, tudo bem? Daniel aqui da QSP com vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho de eletrônica analógica, instrumentação. Eu sei que vocês gostam aí desse assunto. Vocês já estão vendo aí na tela de vocês uma imagem, né, mostrando à esquerda um multímetro analógico e à direita um multímetro digital, tá? O multímetro da esquerda aí é da KTI e o da direita, né, é um Keysight, um U1233A. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero pegar e falar a diferença, né? Na verdade tem inúmeras diferenças, que a gente vai apontar as diferenças principais diferentes, vamos fazer uma pincelada, né, nesse assunto que é vantagens e desvantagens, né, usos de multímetros analógicos e usos de multímetros digitais. Então a gente vai falar um pouquinho de teoria, vamos mostrar um pouquinho de diagrama de bloco, vamos falar um pouquinho de vantagens e desvantagens, depois a gente vai lá para a bancada fazer na prática, né, o uso desses dois multímetros, tá bom? Então já vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilha esse canal e esse vídeo nas suas redes sociais, nos sigam, pessoal, nas redes sociais, que é o Instagram. Então se você quiser seguir a QSP Tecnologia, vai lá no Instagram, @QSP Tecnologia, no Facebook mesma coisa, no LinkedIn também você pode estar colocando lá o meu nome, Daniel QSP Marques, você vai estar seguindo a gente nas redes sociais, ok? Recado dado, vamos para a aula. Bom, pessoal, primeiro, qual que é algumas diferenças que a gente pode falar? Então eu vou falar algumas diferenças aqui, claro que tem outras, né, para a aula não ficar muito comprida. Eu vou falar as principais que eu julguei as mais importantes e vamos para a aula. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente já pode ver de cara que é um modo de visualização, né? Então um multímetro de barra gráfica, né, o multímetro analógico, ele tem um gráfico, na verdade são vários gráficos de várias escalas, gráficos para tensão, corrente, decibéis, e ele tem um ponteiro, tá, que é uma agulha que ele vai deflexionar de acordo com o valor da medida dele, tá bom? Então a primeira coisa mais diferente é justamente no modo de visualização do valor que você está medindo. Um vai ser através de um ponteiro, né, de uma agulha, e o outro, né, por ser um multímetro digital, vai ser através de números. Ah, mas vocês vão me falar, tem multímetros digitais que tem um bar graph, né, uma barra gráfica, né? Pessoal, esses multímetros, eles tentam, né, eles dão um recurso a mais para ficar mais próximo de um multímetro analógico, porém, como o multímetro digital ele faz uma quantização do número, né, ele pega o valor digital analógico, converte para o valor digital, você nunca vai ter o efeito, exatamente o efeito de um multímetro analógico no multímetro digital, tá bom? Pessoal, o multímetro digital ele é muito mais robusto que o multímetro analógico, porque ele não tem componentes mecânicos, né, como a agulha, o galvanômetro. Então o multímetro analógico ele tem aquele ponteiro está ligado num galvanômetro, então ele é muito sensível, né? Se você deixar cair o multímetro, principalmente de lado, você pode entortar a agulha, você pode descalibrar. Já o multímetro digital, ele tem basicamente uma placa, né? O que é mais, o que nós temos que ter mais cuidado é com o display, que é um display de cristal líquido, né? Que se ele cair, dependendo de como ele cair, ele pode quebrar o display, tá? Igual um celular que você caiu, por exemplo, de frente, ele pode trincar, porque é um display de cristal líquido. Mas tirando o display, o restante, pessoal, é uma placa, né, parte de borracha, normalmente são emborrachados, e a parte de alimentação, que é ou uma pilha ou uma bateria, tá bom? O multímetro analógico, pessoal, ele pode usar dois tipos de fonte de energia. Então quando você for comprar um multímetro analógico, ou se você tiver você abre o seu multímetro, você vai ver que muito provavelmente ele vai ter uma pilha e uma bateria. Normalmente duas pilhas do tipo AA ou AAA de 1,5 volt e uma bateria de 9 volts, tá? A gente vai ver mais para frente. Ele é necessário com que ele tenha esses dois tipos de acordo com o circuito, na medida que ele vai estar executando
lá no nosso circuito, tá bom? Já o multímetro digital, ele tem apenas, hoje inclusive os multímetros digitais, eles têm uma bateria de lítio que pode ser carregado com uma fonte de tensão proveniente de um carregador de celular, tá bom? Mas os multímetros digitais, eles normalmente têm umas pilhas, né? Pilhas do tipo AA já são suficientes, não precisam de bateria de 9 volts, tá bom? O multímetro analógico não precisa de alimentação para ler tensões e corrente. Então veja bem, para que a gente usa as pilhas e as baterias que estão internas no multímetro analógico? É para fazer a medição de resistências, tá? De resistências ou de parâmetros de transistor, que é o HFE, tá? Agora, para fazer a medição de tensão e corrente, o próprio circuito a qual a gente está fazendo as medições já alimenta o circuito de medição interna do multímetro analógico, então a gente não precisa, tá bom? Agora, um problema, pessoal, que eu acho muito interessante a gente falar aqui é o efeito paralaxe que a gente encontra nos multímetros analógicos, né? Como o multímetro analógico ele tem um ponteiro, é necessário com que você faça a visualização da posição do ponteiro bem perpendicular ao multímetro, tá? Inclusive tem alguns multímetros que tem um espelho atrás do ponteiro. Então é necessário com que você realmente visualize o ponteiro de modo que a imagem do ponteiro no espelho atrás fique exatamente debaixo do ponteiro, para que você não tenha o efeito de paralaxe e faça uma medição errada, tá ok? Mas a gente vai estar vendo isso na prática lá na bancada, tá bom? O multímetro digital ele tem o alto range, né? A maioria dos multímetros hoje em dia tem o alto range, então se você deixou numa escala e foi almoçar ou foi embora, ele vai apagar automaticamente e não vai consumir energia da sua bateria, tá? O multímetro analógico tem uma visualização 2D, né, da variação da tensão pelo efeito de deflexão do ponteiro, que é a agulha. Então, esse, na verdade, eu vejo como uma vantagem, tá? Como ele tem a gente consegue visualizar o ponteiro, né, e o ponteiro está como se fosse num plano, ele é muito útil quando você quer ver pequenas variações de frequência baixa, tá, e pequenas variações de tensão ou de corrente no teu circuito. Tá? Então porque o multímetro digital também ele capta, né? Inclusive até capta numa taxa de amostragem bem alta. O problema é que a gente vai visualizar a variação dos números. Então a gente não tem uma ideia correta, uma ideia da grandeza, né, de variação daquela tensão. Tá? Então, por exemplo, por isso que muitas pessoas utilizam os multímetros analógicos para manutenção de televisores, né, onde tem fuga de capacitor, falhas, por exemplo, da fonte de alimentação. Às vezes você pode ter um capacitor que perdeu a sua capacitância, então aumentou o ripple, você consegue colocar e ver a variação aí do teu circuito sem colocar, por exemplo, um osciloscópio. Tá? Você consegue ver essa variação através da agulha do multímetro. Os multímetros analógicos, a maioria tem a medição do ganho de transistores, tá? O HFE. O que é o HFE? É a razão, pessoal, é o ganho do transistor que a gente fala, né? É a razão da corrente de coletor pela corrente de entrada, que é a corrente de base, tá? Então a gente consegue fazer a medição desses parâmetros de transistores do tipo bipolar, tá bom? É importante essa medição, principalmente quando a gente quer selecionar transistores, né, ou igualar, né, ou separar os transistores que tenham os mais próximos valores de ganho, tá bom? É necessário que a gente faça um ajuste de zero toda vez que você for medir uma resistência. Lá no multímetro analógico, você encosta as duas pontas e tem um potenciômetro que você vai lá e ajusta o zero. Então, de acordo com
o valor da resistência que você vai colocar. Se você vai, por exemplo, medir uma resistência baixa, você vai mudar a escala para aquela resistência, colocar as duas ponteiras, né, conectar as duas ponteiras e zerar. Da mesma forma, se você colocar um resistor de 100K, você vai mudar a escala e vai ter que repetir o zero do multímetro analógico, tá? Já no multímetro digital não é necessário fazer isso. Inclusive, muitos multímetros digitais, você não precisa nem mudar a escala e às vezes nem precisa mudar a função. Ele já automaticamente é tão inteligente que ele já muda a escala e muda a função de acordo com o que você quer, de acordo com o dispositivo que você está medindo, tá bom? E pessoal, também no multímetro analógico, às vezes é necessário você fazer o ajuste do fundo de escala, tá? Então ele tem um trimmer, um trimpote no centro do multímetro, onde você faz o ajuste ou do fundo de escala ou do zero, no caso de medições de tensão e corrente, tá bom? Para fazer valores, para a gente medir valores negativos, tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí temos que trocar a polaridade das pontas de prova. Caso você não faça isso e você esteja medindo uma tensão negativa, o ponteiro ele vai deflexionar no sentido inverso e ele pode bater, dependendo da tensão que você está, da energia que você está fornecendo para o teu multímetro. Ele pode, de repente, com o tempo, né, repetindo, muitas vezes fazendo isso, você pode estar entortando a agulha do teu multímetro, tá bom? Como eu falei para vocês, o desligamento automático, auto power off, no caso dos multímetros digitais. E o multímetro digital, hoje, né, ele tem muitos recursos mais avançados, como é o caso do V-Sense, né, que é aqueles multímetros que você aproxima, por exemplo, de um fio ou de uma parte do circuito que está energizado, e ele toca um bip junto com um acionamento de um LED, tá bom? Bom, diagrama de blocos de um multímetro analógico, né, a parte de medição de tensão. Então, pessoal, basicamente, o multímetro analógico, ele é um galvanômetro em série com uma resistência, tá? Só que, então, a gente pode dizer o seguinte, que o multímetro basicamente é uma medição de corrente. É um galvanômetro que vai medir microamperes. Só que, mesmo medindo tensão, a gente vai fazer com que o circuito, né, com que a associação de resistores em série paralelo me forneça a corrente necessária, né, para o meu galvanômetro fornecer aquele valor de medida. Então a gente está vendo aqui um diagrama, um circuito básico, né, de medição de tensão, no caso a tensão AC. Esse circuito inclusive funciona com tensão AC e DC, onde a chave rotativa, né, desse meu multímetro, ela conecta diferentes resistências. Então, à medida que eu for medir tensões maiores, né, eu vou colocando valores de resistência maiores também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser medir um fundo de escala de 2,5 volts, eu vou ligar então neste ponto, a chave rotativa vai ligar nesse ponto, que por sua vez vai passar pelo resistor, né, aqui, que está em série com o meu galvanômetro, tá? Esse diodo aqui, ó, o D2, é justamente para fazer medições de tensão AC. Então, veja bem, o multímetro analógico, pessoal, ele não tem um true RMS, tá? Ele tem uma retificação por meia onda, tá? Então, ele não é para sinais AC, ele não é tão preciso quanto o multímetro digital, que tem o true RMS, né? Mesmo os multímetros que não têm true RMS, eles têm uma retificação de onda completa, tá? Depois é feita uma média, então ele é mais, digamos, mais eficiente, mais preciso, né, que um multímetro analógico, tá bom? Aqui no caso você vai ter apenas uma retificação de meia onda. Se eu quiser mudar e medir uma tensão maior, eu vou então trocando aqui para os fundos de escala. Então aqui ele vai medir até 10 volts, aqui ele vai medir até 50 volts, até 250 e até 1000 volts, tá bom? Aqui, pessoal, é no caso de medição de resistência. Então a gente viu no slide anterior que não é necessário eu ter uma bateria ou uma pilha para fazer medição de tensão ou corrente, tá? Porque o próprio circuito vai alimentar aquela associação de resistores
mais o galvanômetro. No caso do multímetro analógico, pessoal, eu preciso ter uma pilha, né, que forneça uma alimentação, né, uma energia aqui, uma tensão para a minha resistência na qual eu estou querendo medir e o meu circuito. Então, aquela resistência que eu estou medindo, ela vai fazer parte daquela associação que está interna ao multímetro analógico, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um esquemático real de um multímetro, tá? Eu vou deixar aqui, vocês podem dar um print nessa tela e depois fazer uma análise aí mais cuidadosa do circuito. Mas a gente pode ver aqui o galvanômetro. Essas partes aqui embaixo, pessoal, justamente são os contatos da chave rotativa. A gente tem aqui a entrada da bateria de 9 volts. Nós temos aqui o fusível de proteção. Aqui nós temos duas pilhas de 1,5 volts para dar os 3 volts. Tá? E nós temos aqui os resistores para a medição de resistência. Nós temos aqui, ó, aqui está a bateria de 9 volts, tá vendo? Ó, bateria de 9 volts. Temos aqui, ó, aquele potenciômetro para fazer ajuste de fundo de escala, tá? Que mais? Temos aqui a medição de tensão AC, medição de tensão DC e a medição de corrente DC, tá bom? Então esse diagrama aqui é de um modelo real de um multímetro analógico, tá? O diagrama de blocos de um multímetro digital já é bem diferente, pessoal, né? A gente tem como base aqui um display de cristal líquido, né? Hoje tem inclusive vários modelos, né, de multímetro digital, inclusive com displays gráficos, né? Mas basicamente a gente vai ter um circuito analógico digital, né, um conversor que vai pegar aquele sinal analógico que está vindo de uma rede, né, de um conjunto de circuitos, e vai converter ele para digital. Então aqui que está a parte mais cara do teu multímetro digital. Aqui que vai ter o teu ADC. Então você pode ter ADC aí de 12 bits, de 18 bits, de 22 bits, o que vai dar aí a menor medida do teu multímetro e também o número de casas que o teu multímetro vai ter. Tá? Até depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre, por exemplo, resolução de multímetros, né? E por que o multímetro é de 3, 4 dígitos, 1,5 dígitos, 6,5 dígitos, né? Ou a gente também faz por contagem, multímetro de 2.000 contagens, de 6.000 contagens. Tudo isso depende, né, do conversor analógico digital que está dentro do teu equipamento, tá? Muita gente faz multímetro digital com Arduino. Então, conversor analógico digital do Arduino de um Atmega 328P é 10 bits, tá? Então você vai ter lá o teu conversor analógico digital de 10 bits, tá? Mas basicamente a parte agora de entrada do multímetro digital, ele também tem a chave rotativa, né? E aí eu vou ter aqui uma fonte de corrente, aí no caso, por exemplo, para fazer medição de resistência, tá? Aí eu vou, a partir do momento que eu tenho essa fonte de corrente, ele passa para um buffer, né? E aí esse buffer, então, essa corrente em cima da sua resistência vai criar uma tensão, aí é bufferizado isso e jogado na entrada do ADC, tá? No caso de medição de tensão AC ou de corrente AC, você vai ter um circuito conversor de corrente para tensão, depois um retificador, uma vez que você tem um sinal AC, né, alternado, e se você tiver medindo uma tensão alternada, então você vai ter apenas um calibrador ou um atenuador, quer dizer, aquela rede resistiva, e vai passar por um retificador. Aqui esse retificador pode ser, por exemplo, um retificador junto com um conversor RMS, né, True RMS, ou apenas um retificador de meia onda ou de onda completa por média, tá bom? E aqui a gente vai ter as duas medições de tensão contínua, né? Tensão contínua ou corrente contínua, tá? Se tiver corrente contínua, você vai pegar e vai converter
né, de corrente para tensão. Inclusive aqui está invertido, né? Aqui é DCI e aqui embaixo deveria ser DCV, tá bom? Então basicamente é isso. E agora vamos para a prática, pessoal. Daria para falar muito mais sobre esse assunto, né? Se você gostou, né, e quer ouvir mais, quer que a gente se aprofunde mais aí nesses assuntos de instrumentação, falar um pouquinho entre multímetro, analógico, digital, comenta aí embaixo, pessoal, que a gente vai preparar mais vídeo para vocês. Então vamos lá para a prática, vamos para a bancada, fazer medições de de 2 multímetros que a gente tem aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui já na bancada, vocês já estão visualizando aqui os 2 multímetros, tá? Eu tenho aqui do lado esquerdo um multímetro analógico, que é o da KTI, que é o KT8260L, e aqui, né, da direita aqui o multímetro laranja, que é o da Keysight, que é o 1233A, tá bom? Então nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar algumas diferenças na medição desses 2 multímetros, tá? Tem muito assunto, então por isso que eu reforço para vocês. Se vocês quiserem que a gente pegue e faça mais vídeo, né? Comentem aí embaixo, pessoal, eu quero ver mais vídeos, aí a gente vai preparar mais assuntos relacionados à medição, porque só do multímetro analógico daria para fazer muitas e muitas aulas, explicar a parte aqui do range, das faixas, medição, resistência interna dele, impedância interna dele, os backlight, medição, por exemplo, de ganho HFE, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, pessoal, eu vou pegar e mostrar para vocês hoje somente medição de tensão DC, tá? Então, vou fazer uma comparação da tensão medida DC de corrente contínua, né, desse multímetro e do multímetro digital, tá bom? Mas reforço vocês, se vocês quiserem ver mais medições, né, medição, como eu falei, de corrente, tensão, ganho, HFE, corrente, a gente vai fazer, por exemplo, somente do multímetro analógico, por exemplo, pega o multímetro analógico e faz várias medições em todas as funções e todas as escalas dele, tá? E daria um outro vídeo, beleza? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu coloquei esses 2 multímetros em paralelo, tá? Então, ó, aqui essa parte positiva aqui desse fio banana, tá ligado no positivo com positivo e negativo com negativo, tá bom? Aqui tá vindo da fonte de alimentação que eu vou mostrar para vocês, tá vindo da fonte de alimentação. Então eu vou mostrar aqui a fonte de alimentação. Deixa eu puxar para cá. Então a gente tem aqui a fonte de alimentação, que eu coloquei ela no modo tracking, tá? Essa fonte, pessoal, ela é mais ou menos 25, tá? Como eu quero medir até 50 volts, eu estou pegando, né, o negativo com o positivo, porque daqui para cá é 25, daqui para cá é 25, ou daqui para cá é menos 25. Então, se eu pegar menos 25, né, e aqui mais 25, eu vou ter uma diferença de potencial de 50 volts. Então, isso eu fiz o ajuste aqui, ó, visualizar aqui, eu tenho 25 volts positivos e menos 25 volts positivos, tá? Então, eu estou com 50 volts se eu pressionar aqui, tá bom? Bom, então, voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, nos meus multímetros. Eu vou já começar, pessoal, mostrando para vocês aqui a parte de medição na tensão de 50 volts, tá? Então, vamos ligar ele, ó. Aqui no caso do multímetro digital, a gente só coloca aqui na escala de tensão, tá? Que ele já vai procurar a faixa correta. No caso do multímetro analógico, eu tenho essa parte aqui, ó, em laranja, que é a tensão contínua, tá? Só que eu tenho as faixas que eu tenho que colocar corretamente. Como eu ajustei o meu multímetro ali, ou a minha fonte, para 50 volts, eu vou procurar aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês, ó. Vocês vão ver que aqui eu tenho escala de 2,5, 10 volts, 50 volts, 250 volts e 1000 volts, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele e colocar na escala de 50 volts, porque é a máxima tensão que eu tenho lá na minha fonte de alimentação. E como é que eu vou saber como ele está medindo? Então aqui, pessoal, tá
os valores que eu vou medir. Mas vocês vão falar, poxa, tem um monte de número aqui, como é que eu vou saber? Então, ó, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma chave de fenda, alguma coisa para apontar para vocês aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, em verde, a gente tem as medições de resistência. Aqui está aquele espelho que eu falei para vocês, para a gente eliminar o efeito parallax, tá? Então, quando eu fizer a leitura do valor aqui do ponteiro, eu vou fazer sempre na vertical, né, de modo que o espelho aqui, né, a imagem do ponteiro, fique exatamente embaixo do ponteiro, tá? Agora aqui, pessoal, a gente tem a medição de tensão, tá? E essa medição aqui, ela tem nessas escalas aqui, ó, de 10 volts, 50 e 250 volts, tá? Mas como vocês viram lá nas escalas né, nas faixas de tensão, a gente tem 2,5, 10, 50, 250 e 1000. Então, é muito simples. Se eu colocar, por exemplo, ó, se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, em 2,5, né, eu vou considerar, então, esse 250. Mas você fala, mas aqui é 250 volts, não tem problema. Eu vou considerar 2,5. Então, se eu medir alguma coisa como 150, eu vou estar medindo 1,5. Se eu chegar e medir 50, se aparecer o ponteiro aqui em 50, eu vou chegar e vou medir, no caso, 0,5. Tá? Porque eu vou dividir isso aqui por 10, tudo bem? Né? Dividir isso por 100, né, pessoal? Vou dividir isso por 100. Então, se eu estiver medindo 250, eu vou estar medindo, então, 2,5 volts, tá bom? Se eu colocar na escala, por exemplo, aqui de 10. Então, na escala de 10, pessoal, eu vou considerar agora esse cara aqui, esse 10 aqui, ó. Então, já está direto. Mas se eu, por exemplo, eu pegar e colocar na escala aqui vamos colocar aqui na escala de, por exemplo, de 1000, tá? Então, se eu colocar na escala de 1000, eu vou considerar agora esse 10 aqui como sendo 1000, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. Você vai fazer multiplicação de acordo com o valor que você está colocando aqui para chegar, né, para poder bater os valores com essas escalas aqui, tá bom? No meu caso aqui, eu vou colocar em 50 volts, tá vendo, ó? 50 volts, 50 volts, pessoal, eu já tenho aqui o fundo de escala em 50 volts, tá? Aqui o meu ponteiro, ele já tá no zero, então eu tinha mostrado para vocês, né, que a gente tem esse potenciômetro aqui, que é para fazer o ajuste da resistência, o zero da resistência, e esse trimmer, trimpote aqui, ó, que é para fazer o ajuste do fundo de escala, tá? Então, ou se aqui não tivesse zerando, eu poderia zerar aqui para fazer a medição de tensão. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui na minha fonte, ó, vamos aqui na minha fonte, vamos ajustar aqui então para 25, então eu vou ter 25 com 25, 50, e vou habilitar ela. Então eu tenho 25 aqui na parte positiva e menos 25 na parte negativa. Então total de 50 volts. Então olha como é que está aqui agora. O multímetro digital já está medindo 50 volts, tá vendo? 50.06. E o multímetro analógico, pessoal, deixa eu aproximar aqui para vocês, ó. Ele está nessa faixa aqui, ó, 50 volts certinho. Então, pessoal, se eu olhar o multímetro dessa forma aqui, ó, eu vou ter o efeito parallax. Eu posso achar que está um tracinho menor, ou se eu fizer assim, fica um tracinho maior, tá? Então eu tenho que olhar de forma correta, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Então, vamos agora ajustar aqui, ó. Vamos ajustar a tensão. Deixa eu desligar aqui.
Vamos visualizar. Eu vou colocar, por exemplo, 20 volts, tá? Então 20 volts, eu vou colocar 10 volts aqui, ó. Tá? Lembrando que eu estou usando as duas saídas. Então vai ser 10 aqui com 10 daqui, vai dar 20, tá? Então vamos ligar. E vamos lá para o meu multímetro, ó. Então o digital está medindo 20,03 e o analógico tá aqui, ó, 20 volts, ó. Tá? Então, agora eu vou fazer algumas medições sem mostrar a tensão. Então vou colocar, por exemplo, aqui uma tensão de 30, ó, 30 volts. Tá lá, 30 volts no digital. Vamos colocar aqui uma tensão menor, vamos colocar 10 volts. Ó, 10 volts. Tá, se eu coloquei 10 volts, pessoal, eu posso chegar agora aqui, ó, e mudar para uma escala menor, ó, com fundo de escala de 10 volts. E aí ele vai dar os meus 10 volts aqui, ó. Tá? Vamos colocar agora, pessoal, 2,5 volts, ó. Tá? Vou colocar 2,5 volts. Deixa eu até colocar numa outra fonte de tensão aqui. Deixa eu colocar na fonte que tem tensão de 6 volts de saída. E vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui 2,5. Isto. Então, ó, 2,5 volts. Nós temos aqui 2,498. E aqui agora, o que eu posso fazer, ó? Eu posso aqui chegar e colocar em 2,5, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Ah, mas o que eu tô lendo? Eu tô lendo 250. Mas aí você divide por 100 e você vai estar lendo 2,5, tá? Para finalizar, vamos colocar 1 volt. Vamos colocar aqui 1 volt, ó. Coloquei 1 volt. Eu vou olhar o que? Essa escala aqui de baixo, ó. Vou olhar essa escala aqui de baixo. Talvez aqui na escala de 2,5 eu tivesse que fazer um ajuste de 0, tá um pouquinho fora aqui, tá? E aqui no multímetro digital tá medindo aí 1 volt, né? Praticamente 1 volt, 0,999. Ok, pessoal? Então, tá aí. Temos aí mais de 30 minutos de vídeo falando de multímetros analógicos digitais, tá? Deixa eu zerar ele aqui. E é isso aí. Então, reforçando, se você gostou desse conteúdo, comenta aí embaixo, a gente vai criar mais conteúdo a respeito de instrumentação, tá? Ou até mesmo de multímetro analógico. E dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Vai lá, pessoal, no Instagram da QSP Tecnologia, se inscreve lá, começa a seguir a gente, que a gente vai colocar sempre, quando a gente for postar um vídeo, a gente coloca sempre as novidades lá no Instagram, que é do dia a dia, tá bom? Abraço a vocês, vejo vocês num próximo vídeo aqui do canal. Abração!